Olá, seja bem-vindo ao canal Plenamente. Estou muito feliz em você estar assistindo esse vídeo. Esse canal foi pensado para trazer para você assuntos relevantes do nosso dia a dia que fazem toda a diferença na nossa qualidade de vida. A intenção aqui é que você viva mais plenamente. E o assunto por aqui hoje é como entender e ajudar o meu filho. E talvez você pense assim, bom, então esse vídeo não é para mim, porque eu não tenho filho. Mas, na verdade, eu escolhi esse tema porque ninguém escapa dessa relação. Se você ainda não é pai ou mãe, com certeza você é filho. E o assunto que nós vamos trazer aqui, com certeza vai te ajudar a entender o próprio comportamento. Mas, assim, entender e ajudar o outro passa também por entender o próprio comportamento. E é impossível nós entendermos o nosso comportamento ou o comportamento do outro sem considerarmos três importantes pilares. O primeiro deles são as fases do desenvolvimento de todo e qualquer ser humano, independente se nasceu no Brasil, se nasceu na China, se nasceu na Austrália, todos os seres humanos passam pelas mesmas fases do desenvolvimento, ou seja, todos nós temos infância, todos nós passamos pela adolescência, todos nós passamos pela fase adulta. Então, independente da cultura, a nossa maturação fisiológica e cognitiva nos faz passar por diversas fases. E nessas diversas fases, nós temos necessidades diferentes. Então, nós nos comportamos diferente. Então, uma chave muito importante para nós entendermos o comportamento do nosso filho e nos situarmos quanto ao nosso próprio comportamento é a gente se localizar em qual fase do desenvolvimento o meu filho se encontra, em qual fase do desenvolvimento humano eu me encontro. Né? E isso nós vamos discutir aqui e eu vou falar um pouquinho para você em cada fase do desenvolvimento humano. O segundo pilar fundamental é as características pessoais e particulares de cada pessoa. Todos nós, durante nossa concepção e durante toda a nossa vida, nós montamos esquemas mentais que explicam a nossa maneira de ser. Então, se você tem 3, 4 filhos, você já percebeu que os seus filhos são diferentes. Então, cada indivíduo tem as suas características particulares. E é muito importante você considerar as particularidades, as peculiaridades do seu filho. E o terceiro aspecto fundamental para você entender o que se passa com o seu filho e o que se passa com você é o ambiente, é o contexto. Muitas vezes, por mais que tenhamos tendências inatas de temperamento, nós nos comportamos diferente, porque o ambiente exige isso. Então, para que você entenda por que o seu filho está se comportando assim, é muito importante você avaliar o contexto, qual é o ambiente que essa criança está inserida e qual o ambiente que você está inserido, qual o ambiente que você foi criado e que explica por que você tem essa visão de mundo, por que você entende as pessoas assim, por que você acha que precisa resolver as coisas da maneira como você resolve. Então, são 3 aspectos fundamentais que nós vamos discutir gradativamente nos vídeos aqui no canal. Por isso, se inscreve, não perde a sequência dos vídeos. É impossível a gente discutir todo esse conteúdo em um único vídeo. Então, nós vamos dividir e fazer uma série sobre esse assunto. Mas nesse vídeo inicial, eu quero colocar uma ideia muito importante para você, que vai te ajudar a entender os demais vídeos e vai fazer uma grande diferença no seu relacionamento com o seu filho. Eu queria que você tentasse lembrar quando você estava grávida, se eu estou falando com uma mulher. Né? Se eu estou falando com um homem, observe, você vai entender também. Quando o bebê é concebido, né? Ele está lá dentro do útero, ele vai se desenvolvendo gradativamente, vai ganhando peso, vai se desenvolvendo em comprimento, né? Até que chega um momento que esse bebê ele está pronto. Ali dentro do útero ele não tem mais espaço para crescer.
Então, o que acontece? Se ele for impedido de sair de dentro do útero, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai começar a involuir. Ela vai caminhar no sentido contrário à vida, porque ela já está pronta para sair e ela precisa sair. Se ela for impedida de continuar o seu desenvolvimento, ela vai caminhar no sentido oposto, não é? Então, assim acontece durante toda a nossa vida. Veja só, quando a criança nasce e ela começa a desenvolver as primeiras habilidades, os pais ficam, vibrando e dizem: ah, meu filho é um prodígio, meu filho virou no berço, ele tem só 2 meses. O que está acontecendo ali? A criança, depois que saiu do útero, ela continua se desenvolvendo. Então, ela começa a buscar fazer coisas, e que ela se sente preparada para fazer. Então, a cada movimento, a cada tentativa, ela vai adquirindo habilidades. O que acontece com a criança um pouquinho maior, lá para 1 aninho, 2 aninhos, quando ela começa a querer comer sozinha e você vai lá e quer dar a comidinha para ela? O que ela faz? Não, para aí, eu quero comer só. Mesmo que ela não tenha coordenação suficiente, se lambuza inteira e suja o chão. Mas ela quer, ela precisa comer sozinha. O que acontece com a criança quando ela começa a dar os primeiros passinhos? Os pais estão ali do lado segurando e querem segurar na mão. E o que ela faz? Não, solta aí da minha mão. Eu quero andar sozinha. Isso é um movimento natural do ser humano, é buscar autonomia, o desenvolvimento. Quando a criança, ela quer fazer uma atividade e não consegue, ela quer abrir uma porta, ela tentou 1 vez, 2, 3, e ela não conseguiu de jeito nenhum, ela chegou à conclusão de que ela não vai conseguir, o que ela faz? Ela chora, ela chama, ela pede ajuda, não é? Isso é autonomia. O que é autonomia? Autonomia é escolher o momento de pedir ajuda. É fazer por mim mesmo aquilo que eu consigo fazer. Então, eu já estou pronto para fazer. Eu já estou preparado para fazer. Por mais que eu não domine todas as técnicas e não tenha toda a habilidade necessária. Mas eu já tenho instrumentos que me permitem fazer essas tarefas. Então, a criança, ela não está preparada para comer corretamente, sem sujar nada, mas ela já tem habilidade suficiente de pegar a própria colher e levar à boca. E cada vez que o pai, ou a mãe, ou o cuidador, ele vai lá e evita que a criança faça sozinho, ele está transmitindo a ideia de que você não tem capacidade, deixa eu fazer para você. Você não está fazendo certo, deixa eu fazer para você. Isso é um movimento contrário à natureza nossa, porque a gente nasce já buscando autonomia. A gente vai gradativamente procurando fazer as coisas sozinhos. E aí você pode pensar e dizer assim, tá, tudo bem, então isso quer dizer que eu vou deixar meu filho fazer tudo sozinho? Eu vou deixar ele decidir o que ele pode brincar, o que ele pode comer, e porque ele vai ter toda a autonomia do mundo? Exatamente não. Isso é irresponsabilidade. Isso é o outro extremo que chama abandono. Abandono de incapaz. O que eu quero dizer? Vou explicar. Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela tem condições de escolher qual brinquedo que ela mais gosta? Tem ou não? Tem, Ela tem condições de olhar um carrinho, ou um ursinho, ou um trenzinho e dizer assim, gosto mais desse. Mas ela tem condições de avaliar qual é o brinquedo seguro e qual pode machucar? Não, ela não tem, certo? Isso significa que eu, como pai ou mãe, vou decidir e escolher todos os brinquedos do meu filho de 3 anos? Não. Porque dessa maneira você tira a autonomia da criança. Significa que você vai oferecer opções para a criança
previamente escolhidas por você, que é um adulto e tem consciência da segurança e do perigo que determinados brinquedos e determinadas atividades pode oferecer ao seu filho. Então, você faz uma triagem e você oferece a opção para o seu filho. Meu filho, tá frio, não dá para sair sem agasalho. Você prefere o agasalho verde ou o agasalho vermelho? Certo? Algumas pessoas confundem autonomia com abandono. Autonomia é você oferecer opções, né? E estar junto e permitir que a criança ou o adolescente, ou mesmo o adulto, faça as tarefas do jeito dele, como ele se sente preparado e que ele está pronto para fazer. Né? É super diferente de você colocar tarefas de adulto para uma criança para que ela se sinta frustrada, incompetente e revoltada. Né? Muitas pessoas colocam atribuições, tarefas de adultos sobre crianças. E isso não é, em hipótese alguma, conceder autonomia. Isso é abandono, isso é exploração infantil. Então, se você colocar uma criança de 3 anos, 4 anos para tomar conta de si mesmo, fazer tudo por ela mesma, você está sendo irresponsável. Mas existem coisas que uma criança de 3 anos pode sim fazer e ela deve fazer para que ela continue crescendo, para que ela continue se desenvolvendo. Se você faz tudo pela criança, ela vai se tornar uma criança insegura, um adulto inseguro e por vezes preguiçoso, né? Então é aquela pessoa acomodada dizendo, não, eu não sei fazer direito não, a minha mãe vai fazer para mim, não, eu sei fazer isso, faz para mim, né? Então, essa ideia de que você não está preparado, você não está pronto, você não sabe fazer, isso foi aprendido e reforçado durante toda a vida dessa pessoa. Né? Por outro lado, a pessoa que foi abandonada à própria sorte, ela fica revoltada, ela fica uma pessoa, enfim, revoltada com o mundo, né? Achando que não é amada, que não é respeitada. Então, a ideia fundamental desse vídeo é discutirmos essa ideia de autonomia e de abandono, identificar como isso aconteceu na sua vida e olhar um pouquinho para o seu filho e identificar o que ele já está pronto e o que ele quer fazer. E as tarefas que ele pode fazer e que ele quer fazer, você pode acompanhá-lo de maneira, né, a fazer uma supervisão. Né? Então, eu já estou pronto, eu já quero lavar o carro, ok, vamos lavar juntos, né? Você já tem condições de manter o seu quarto em ordem. A primeira vez aqui, a mamãe vai fazer com você e a gente vai juntos aqui. Eu vou dizer como fica mais fácil para mim, mas você decide aí como fica mais fácil. Mas a gente tem macro e micro decisões. As macro decisões são os princípios da família, né? Aqui em casa nós temos que manter a ordem, nós temos que manter a limpeza. O seu filho não tem autonomia para decidir se ele vai tomar banho ou não, se ele vai lavar roupa ou não. Isso é uma macro decisão. A macro decisão cabe aos adultos, aos cuidadores. O seu filho tem condições de escolher como ele vai fazer isso, em qual momento e argumentar com você, né? Então, aqui em casa, a gente não tem essa opção de não tomar banho. Nós temos que tomar banho. Se você prefere tomar banho de manhã, à tarde ou à noite, nós vamos verificar qual é a sua opção, vou escutar você e nós vamos, né? Argumentar. Você não tira a autonomia do seu filho, mas existem decisões que são macro, que são de organização da família e competem ao adulto. E tem micro decisões que você pode respeitar a individualidade e a fase do desenvolvimento que o seu filho se encontra. Então, esse primeiro vídeo, eu quero que você reflita sobre isso, tá bom? Quais são as tarefas que o seu filho já está pronto para fazer? E quais as tarefas que você considera que ele não está pronto para fazer. E lembra um pouquinho de você mesmo, né? Da sua infância, da sua adolescência, enfim. Avalie aí
a tua experiência de vida. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento. O que caracteriza cada uma dessas fases. Então, não perde, eu te aguardo. Até lá!